Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 42 do livro Atos dos Apóstolos. Nós temos assim: Paulo estava, afinal, a caminho de Roma. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, escreve Lucas, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No primeiro século da era cristã, as viagens por mar eram feitas com peculiares dificuldades e perigos. Os marinheiros faziam a sua rota, em grande parte orientando-se pela posição do Sol e das estrelas. E quando esses corpos celestes não apareciam e havia indício de tempestade, os proprietários dos navios temiam aventurar-se em pleno mar. Durante uma parte do ano, era quase impossível a navegação sem riscos. A viagem começou favoravelmente. Havendo deixado Sidom, o navio encontrou ventos contrários e, tendo se desviado de uma rota direta, o seu progresso foi lento. Em Mira, na província de Lícia, o centurião encontrou um grande navio de Alexandria que viajava para a costa da Itália, e para esse navio transferiu imediatamente os prisioneiros. Mas os ventos eram ainda contrários, e o progresso do navio foi difícil. Lucas escreve: E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte a Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Em Bons Portos, foram forçados a ficar por algum tempo, esperando o vento favorável. O inverno estava se aproximando rapidamente, sendo já perigosa a navegação. E os que tinham a responsabilidade do navio tiveram que desistir de alcançar o seu destino antes que a época favorável para a navegação se encerrasse naquele ano. A única questão a ser decidida, então, era se deviam permanecer em Bons Portos ou tentar alcançar um lugar mais favorável para invernar. Essa questão foi calorosamente discutida, sendo afinal referida pelo centurião a Paulo, o qual conquistara o respeito tanto dos soldados como da tripulação. Sem hesitação, o apóstolo aconselhou ficarem onde estavam. Vejo, disse ele, que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o piloto e o mestre do navio, e a maioria dos passageiros e toda a tripulação, não quiseram aceitar esse conselho. Foram de parecer que se partisse dali para se poder chegar a Fênix, que é um porto de Creta, e invernar ali. O centurião decidiu seguir o discernimento da maioria. De comum acordo, soprando o vento brandamente, deixaram Bons Portos na esperança de que alcançariam logo o desejado porto. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, e sendo o navio arrebatado, não podiam navegar contra o vento. Todas as precauções possíveis foram então tomadas para fortificar o navio e prepará-lo para resistir à tempestade. Toda a noite
A tempestade rugiu, e não obstante as precauções tomadas, o navio fazia água. No dia seguinte, aliviaram o navio. De novo veio a noite, mas o vento não amainava. O navio abatido pela tempestade, com os mastros partidos e as velas rotas, era, pela fúria do vento, atirado de um para o outro lado. A cada momento parecia que o madeiramento dos costados, que não deixava de ranger, se iria abrir, tal a veemência dos abalos e estremecimentos produzidos pelos choques das ondas. A invasão da água mais aumentava. Não havia um momento de repouso para ninguém a bordo. Durante 14 dias, flutuaram sob um céu sem sol e sem estrelas. O apóstolo agarrou-se pela fé ao braço do poder infinito e seu coração se apoiava em Deus. Não temia por si. Sabia que Deus o preservaria para testificar em Roma da verdade de Cristo. Porém, seu coração se comovia de piedade pelas pessoas que lhe estavam ao redor. Ao suplicar ardentemente a Deus para lhe poupar a vida, foi-lhe revelado que a sua oração fora atendida. Aproveitando a vantagem de uma trégua na tempestade, Paulo, levantando a voz, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e esta perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Após essas coisas, reviveu a esperança. Passageiros e tripulantes se ergueram da sua apatia. Havia muito ainda a ser feito. Foi uma 14ª noite de arremesso, que lá pela meia-noite, ouvindo som característico, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Ao raiar do dia, os contornos da costa tempestuosa eram vagamente visíveis, mas não se viam quaisquer sinais de terra familiar. Tão sombria era a perspectiva que os marinheiros pagãos, perdendo toda a coragem, procuravam fugir do navio. Paulo, percebendo o seu baixo intento, disse ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Os soldados imediatamente cortaram os cabos do batel e o deixaram cair ao mar. A hora mais crítica estava ainda diante deles. De novo, o apóstolo disse palavras de encorajamento e exortou a todos para que tomassem algum alimento, dizendo: É já hoje o 14º dia que permaneceis sem comer. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. Então, aquele exausto e desencorajado grupo de 275 almas uniu-se ao apóstolo em partilhar do alimento. E, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. A luz do dia tinha agora rompido plenamente, mas eles nada podiam ver que lhes determinasse o lugar em que estavam. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E, alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Encalharam ali o navio. Paulo,
e os outros prisioneiros estavam agora ameaçados por um perigo maior que o naufrágio. Cada homem teria que fazer todo o possível para salvar-se. Entretanto, se algum dos prisioneiros faltasse, perderia a vida o responsável por eles. Por isso os soldados desejavam matar todos os prisioneiros. A lei romana sancionava essa cruel prática. Júlio, o centurião, sabia que Paulo tinha sido o instrumento para salvar a vida de todos a bordo. E, além disso, convencido de que o Senhor estava com ele, temeu fazer-lhe mal. Portanto, mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Quando se verificou a lista, nenhum faltava. Paulo estava agora a caminho de Roma. A viagem não era fácil naqueles dias. As condições de navegação eram precárias. Embora estivessem no melhor navio possível, as condições não eram nada agradáveis para os viajantes. Havia uma parte do ano em que era impossível viajar. Estando num porto tranquilo, seguro, chegou-se à conclusão de que não conseguiriam chegar ao destino antes que o inverno chegasse. A questão era onde deveriam passar o inverno. Paulo era um servo do Deus Altíssimo, e por meio do seu instrumento foi dito a todos do navio, especialmente aqueles que eram encarregados de tomar as decisões, que não deviam avançar. Era inseguro prosseguirem. Deveriam permanecer no inverno exatamente onde estavam. Mas as pessoas não quiseram ouvir a voz do profeta de Deus. Preferiam confiar na sua intuição, no seu instinto, e por isso prosseguiram para Creta. O que eles não sabiam é que não chegariam em Creta. Aliás, eles sabiam, porque Deus havia revelado, mas não quiseram acreditar nisso. Há aqui uma lição para nós. Tudo aquilo que nos foi revelado através da palavra de Deus é para o nosso bem-estar, para a preservação da nossa vida, para a nossa salvação e bem-estar presente e futuro. Quando ouvimos a revelação de Deus, nós somos protegidos dos males que se colocam ao nosso redor. Mas se recusarmos ouvir aquilo que Deus nos diz, estamos sujeitos a problemas e provações. A viagem avançou até que se defrontaram com ventos contrários. E por 2 semanas inteiras viveram aumentos terríveis em que não conseguiam enxergar nem o céu, nem o sol. Fizeram tudo o que era humanamente recomendado, mas a despeito de tudo isso, nenhum êxito lograram. Por fim, chegaram à conclusão de que morreriam. E foi exatamente nesta hora que Deus mais uma vez falou ao seu servo que eles não deveriam ter medo, deveriam dar lugar à esperança. Deus lhes garantia que nenhuma vida se perderia. Eles teriam apenas perdas materiais. O navio naufragaria, mas todos seriam preservados vivos. Nesta hora, o coração de todos se fortaleceu. Paulo alimentou-se depois de 2 semanas sem comer nada, e o restante dos passageiros também se alimentaram com ele. Não havendo mais possibilidade de continuar no navio, lançaram-se ao mar e chegaram até a praia da ilha de Malta. Todos tiveram a sua vida preservada. O navio e a sua carga foram completamente destruídos, mas nenhuma pessoa morreu. Nenhum prisioneiro fugiu. Todos foram preservados. E todos temeram a Deus. Esta leitura de hoje fala de maneira muito forte ao nosso coração. Todos
Todos nós somos viajantes numa grande embarcação. Não para Roma, mas para a casa do Pai. O caminho não é fácil. É marcado por incertezas, por dificuldades, por imprevistos e por muitas tempestades. Se nós soubéssemos lá atrás tudo o que o futuro nos reserva, certamente não teríamos condições de preservar a nossa esperança e nem de perseverar. Mas Deus está conosco. Deus provê para cada circunstância. Deus cuida de nós em cada tempestade, em cada momento de vida. Se nós estamos vivos hoje, não é por qualquer razão pessoal ou particular. É porque Deus nos ama e cuida de nós. Não precisamos temer, nem nos desesperar, porque Deus está conosco e Deus promete nos conduzir seguros até a praia. Não a praia da ilha de Malta, mas a praia da Pátria Celestial. As coisas deste mundo, as coisas materiais, vão naufragar. Os bens dessa terra vão ficar para trás. As coisas deste mundo em que as pessoas se apegam com tanta força, com tanto esforço, vão ser destruídas, vão afundar, vão perecer. Mas as pessoas que confiarem em Deus chegarão seguras até a praia. Nós podemos confiar em Deus. Esta é a sua promessa. Eu não sei que tempestade você está enfrentando agora. Que ventos contrários sopram contra a sua vida, a sua experiência. Mas eu sei que você pode confiar em Deus. Você pode fortalecer o seu coração. Você pode ter esperança e certeza de que Deus ainda é Deus, de que Deus ainda está no comando, de que Deus não nos abandonou, de que Deus ainda cuida de nós, de que Deus ainda provê para nós, que Deus ainda está na direção e que Ele não vai nos abandonar. Ele vai fazer por nós aquilo que for melhor, segundo a sua sabedoria e bondade. Confiamos nele. Existem momentos em que a gente não vê o sol, e que no nosso coração resta apenas desesperança e medo. Mas nós podemos continuar confiando em Deus a despeito de tudo, porque fiel é aquele que prometeu. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Que nesse dia você se fortaleça com a certeza desta promessa e com a segurança que este Deus nos dá. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.